Então, mais uma vez, bom dia, pessoal. Nesse sábado de manhã aqui de feriadão de Páscoa, a gente está estudando. Vamos resolver mais algumas questões aí, então, essas que são do nosso simulado 02, para quem é da plataforma aí, né, do Fala Guerreiro, que temos aí os simulados mensais, né, 3 simulados por mês, então esse é o 2, né? E a gente vai resolver uma questão de cada matéria, tá? Para a gente, digamos que fazer um geralzão, assim, fazer um resuminho, né? Fazer uma recapitulação. Então, esse vídeo também vai ficar no YouTube. Então, se quem não, quem não é da nossa comunidade ainda, quem não é do nosso grupo do Whats, o link vai ficar na descrição para quem está assistindo no YouTube. Para quem está assistindo aqui no normal, convido a todos a se inscrever lá no nosso canal do YouTube, porque às vezes não consegue estar no ao vivo. Então, é bom ter o canal do YouTube, né, para assistir depois. Então, a gente está aí em multiplataforma aí para tentar se ajudar, para tentar buscar a aprovação juntos aí. Então, galera, como eu falei, né, sem mais delongas, vamos resolver questões, porque questões a gente aprende, galera. Questões, eu aprendo muito com questões. E eu gosto não só fazer a questão, né? Só fazer por fazer, com certeza tu não vai aprender. Mas fazer a questão, descobrir a resposta e depois fazer um resuminho daquilo que tu entendeu é maravilhoso. E então, a gente trouxe a primeira questão aqui de direito penal, tá? Lá do nosso segundo simulado, tá lá no site www.falaguerreiro.com.br. E tá perguntando o seguinte: no tocante aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Galera, crimes contra a administração pública cometidos por funcionário público, olha, cai em todos os concursos de carreira policial, desde o de soldado, né, a PRF, a capitão, pode cair em todos aí, porque é bem pertinente, né, a função. Então, a alternativa A diz: pratica crime de concussão funcionário público que exige para si ou para outrem vantagem indevida em razão do exercício da função pública. B. Pratica crime de corrupção passiva quem oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para retardar ato de ofício. C. Pratica crime de corrupção ativa o funcionário público que solicita ou recebe para si ou para outra em vantagem devida ou aceita a promessa de tal vantagem em razão do exercício da função pública. D. Pratica crime de prevaricação o funcionário público que, em razão do exercício da função, apropria-se do dinheiro ou do valor público ou particular em proveito próprio. E E. Pratica crime de peculato o funcionário público que devassa o sigilo de proposta de concorrência pública em proveito próprio ou alheio. Galera, temos aqui nosso gabarito da letra A, gente já, provavelmente vocês bateram o olho ali e já visualizaram que seria essa, né? Por quê? Porque é, é o extrato fiel ali do artigo 316, então, do Código Penal, que diz exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função. Olha, esse é o detalhe da concussão, né? Pode ser até antes de assumir, mas se for em razão da função, ó, tipo, já tô aprovado no concurso da brigada. E daí, em razão disso, tu, né, daqui a pouco, eu tenho um bastão ali na casa dele, já acha que é polícia e já vai tentar fazer alguma coisa ali errada, né, em razão da função. Então, a concussão, né, o exigir, ele pode ser até mesmo antes da função. Isso é um detalhe que às vezes pode nos enganar na hora da prova. Então, a B e a C estão erradas, né, estão invertidas, né, a definição delas ali só está invertida, uma é corrupção ativa, outra é corrupção passiva. Lembrando que a corrupção ativa, ela não é cometida por funcionário público, tá? Ela é a pessoa, né, o agente principal ali dela é a pessoa comum, a pessoa civil ali, né, a pessoa comum que oferece ao funcionário público, né? A D, então, seria peculato, né? Essa é a definição de peculato. E a E seria a violação do sigilo de proposta de concorrência, tá? Galera, eu vou dar uma tocada, a gente vai ver já um resuminho sobre isso daqui a pouco. E a 3, né, ou essa segunda questão aqui, mas é a terceira do nosso simulado, né, simulado Fala Guerreiro, diz o seguinte: se considere a seguinte situação hipotética.
fictício funcionário público municipal concursado exige para si diretamente em razão da função vantagem indevida. Em tal hipótese, o referido funcionário estará cometendo crime de... Galera, se vocês quiserem colocarem no chat aí, fica à vontade, né? Quiserem dar o seu palpite aí, mas se não, anota aí no qual, o que tu acha, porque, como eu falei para vocês, para a gente aprender com questões, a gente tem que realmente fazer elas de maneira ativa, né? Anotar, daqui a pouco ter um caderno só com as respostas de questões ou só com os erros, né? O que eu errei. Isso é bem interessante. Temos nosso gabarito, então, é a letra B, né? A concussão, então, é exigir, a gente já tinha visto ali. E, galera, não tem, tipo, os concursos, geralmente, eles vão tentar confundir ali no verbo núcleo, né? No verbo nuclear, que é aquela ação principal do crime, né? Então, a concussão é exigir, o peculato é apropriar-se, prevaricação é retardar ou deixar de praticar, corrupção ativa, oferecer ou prometer, né? Claro, daí lembrando que é a pessoa civil, a pessoa comum que faz. E corrupção passiva é solicitar e receber. Então, a corrupção passiva é até parecida, né, com a concussão, só que na concussão ali existe uma exigência, né? Não é só uma solicitação. Daí, galera, eu montei esse mapinha mental aqui, ou esse resumo, esse organograma, para a gente, daqui a pouco, revisar, entendeu? Esse material vai ficar com vocês. Eu vou colocar lá no grupo do Whats, no Telegram também. Então, quem está assistindo no YouTube, clica nos links ali, entra nos grupos e tal. Vai estar sempre bem atualizado aí. Então, tipo assim, peculato, apropriar-se, concussão, exigir, excesso de exação, exigir tributo, né? Vai ser parecido até com a concussão, vai ser exigir também o verbo, só que daí a gente tem que lembrar que é o tributo, excesso de exação é tributo, né? Como funcionário, ele até exige uma coisa que é correta, mas, né, ali, tipo, de maneira indevida. Eu tô sem som para vocês? Tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Ah, tinha um colega que botou que tava sem som. Tá, obrigado. Facilitação, claro, galera, isso aqui são alguns, tá? Não é a totalidade, tem vários outros, tem alguns outros crimes ali de funcionário público contra a administração pública, tá? Mas esse aqui é o que eu mais vejo cair. Não adianta. Principalmente carreiras policiais, peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, muito comum também. Tá? E daí o artigo 327, então, vai definir, né, funcionário público. Logo na sequência ali dos crimes, ele traz o que é funcionário público, que é, para os efeitos penais, né, que embora transitoriamente ou sem remuneração, mesmo sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Essa mesmo sem remuneração é uma coisa que às vezes pode confundir, né? Então a gente tem que ter bem na massa ali que, cara, mesmo sem remuneração, o cara é funcionário público, ele pode cometer crimes aí contra a administração pública. Questões aí, então de processo penal, galera. Não é em todos os concursos que cai, mas como a gente tem uma gama aí de vários concurseiros aqui nos nossos grupos, de capitão a soldado, de polícia civil até mesmo, tem alguns ali. Às vezes cai processo penal, mas é importante para quem estuda, quem está no meio de concurso, fazer também questões, que às vezes faz conexão aí com algumas outras matérias. E essa aqui é uma questão da Fundatec, então, né, possível que banca aí dos concursos aí, os concursos futuros, e diz o seguinte: em relação ao inquérito policial, é incorreto afirmar que... Galera, se vocês tiverem um palpite, pode colocar aí no chat, tá? Essa aqui é uma questãozinha também tranquila, mas se o cara não estudou ali o que é inquérito policial e não estudou as características do inquérito, ele vai vacilar, sabe por quê? Porque é bem mínimo, assim, digamos, é bem detalhe, né? Porque olha só, o gabarito, então, nossa letra E. Por quê? Porque quem não estudou, quem não conhece, pode dizer assim, não, o inquérito é indispensável, né? O inquérito resolve, né, ou investiga um crime, ele soluciona um crime.
Então, ele é indispensável, e na verdade ele é dispensável, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco ali numa prisão em flagrante, né? Ou daqui a pouco já se tem todos, já se tem toda a materialidade do crime para caracterizar, né, o crime, para tipificar a conduta como crime, e o cara já não precisa nem de uma investigação, né, para caracterizar e para ser preso, né? Então, o inquérito, sim, é dispensável, né? Então, essa informação aqui da letra E está errada, tá? E daí aqui eu coloquei, então, um resuminho dos características, né, do inquérito policial. Lembro que eu estou falando aqui ainda de inquérito policial no direito penal comum, tá? Não estou falando em questão militar, estou falando inquérito policial comum. Então, ele é escrito, ele é inquisitivo, ele é dispensável, que a gente viu aí na letra E, ele é oficial, ele é sigiloso e oficioso. Então, o cara lembrando aqui, ó, é idoso, que eu até coloquei ali, ó, se lembrar de mim, tu acerta, gurizão. Né? Então, lembra, ó, o inquérito, ele é idoso. Daí tu lembra, tá? O E é de escrito, o I é de inquisitivo, o D é de dispensável, o O é de oficial, o S é de sigiloso, o O e o é de oficioso. Então, ajuda, não vou dizer que vai lembrar só por causa de lembrar isso aqui, tem que tentar memorizar também as características, né? Mas isso aqui vai ajudar. Galera, só vou pedir para quem tem o áudiozinho aí aberto, fechar se não for falar, tá? Se não for fazer uso da palavra, que às vezes pode dar uma poluída no áudio principal. Galera, mais uma então sobre inquérito policial, tá? Tipo assim, ó, às vezes, ó, olha só, isso aqui é concurso de bombeiros, né? Estado de Mato Grosso do Sul, às vezes no estado da gente não cai inquérito policial, mas é importante tu dar uma olhada de vez em quando ali, porque às vezes tu vai prestar concurso, por exemplo, para soldado de Santa Catarina, cai processo penal e cai, consequentemente, inquérito policial. Então, nunca é demais, né? O cara participar assim, não digo que tu, gasta teu tempo estudando coisa que não vai cair, não, não é isso. Mas não é, eu digo que vocês estarem aqui, se porventura o teu concurso não cai, não é prejuízo, tá? Diz o seguinte, o Código de Processo Penal vigente prevê que se o indiciado tiver sido preso em flagrante, o inquérito deverá terminar no prazo prazo de inquérito, tanto no policial quanto no policial militar, é bem possível que caia. Porque não adianta, a prova ele vai querer cobrar o quê? Prazos, né? Características, tudo que tiver prazo, assim, números, às vezes vão tentar confundir ou vão tentar cobrar, tá? E aqui nós temos como gabarito nossa letra E, né? Que é a regra geral lá do CPP, porque a gente vai ver que, às vezes, algumas legislações especiais elas vão trazer outros prazos, mas se falar em inquérito policial e não disser nada, né? Somente inquérito policial é a regra geral lá do artigo 10 do CPP, tá? Que é 10 dias e 30 dias se estiver solto. Então, 10 dias se estiver preso, e a nossa alternativa, e a nossa questão ela estava trazendo uma situação hipotética de um preso em flagrante, né? Então, né, alternativa E correta, correto. E 30 dias se estivesse solto. Então, o artigo 10 aí do CPP já nos sana toda a pane, tá? Deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, né? Contando o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, no dia que ele começou, que ele foi preso, ali começa a iniciar então a contagem desses 10 dias aí, ok? Então, aqui, galera, um resuminho e um comparativo, né, para quem estuda para os concursos aí da Brigada. É importante também sempre falar em direito penal militar também, né, fazer esse comparativo. Então, Código Penal Comum, 10 e 30, né, 10 dias e 30 dias, e Código de Processo Penal, 20 dias e 40 dias. Daí, aqui no tempo de guerra, né, 5 dias, prorrogáveis por mais 3, e na lei de drogas, 30 dias se estiver preso e 90 dias se estiver solto. Então, daqui a pouco o crime ali, como eu falei para vocês, foi um crime ali
configurado, né, classificado numa legislação especial, vai então ter esse prazo diferente, porque é um crime especial, né, é um crime previsto numa legislação especial, princípio da especialidade, então vai sim aí puxar outro prazo para para finalização desse inquérito, beleza? Galera, agora uma questãozinha de constitucional, direito constitucional também da Banca Fundatec. Eu sempre dou preferência por pegar questões da Banca Fundatec, porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, tem predominado essa banca aí nos concursos, né? E a tendência é que eu acho que os próximos também sejam dessa banca, ok? Então, vamos lá. Com base na Constituição Federal, e lembrando que constitucional daí, sim, cara, é a rodo, não tem filtro, cai em tudo que é concurso. Esse aqui, por exemplo, é de nutricionista, da prefeitura de quatro irmãos. Ah, eu só conhecia dois irmãos. E nutricionista e caiu constitucional. Então, constitucional, cara, não importa o concurso que tu esteja estudando, estuda o direito constitucional. Tá? E principalmente essas coisas mais genéricas, remédios constitucionais, fundamentos da Constituição, né? Cara, isso pode cair tanto no de áreas policiais quanto no de prefeitura, tá? De nutricionista. Então, galera, sem mais demora, com base na Constituição Federal, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, será concedido qual remédio constitucional, entre outras palavras, ela está perguntando qual remédio constitucional eu uso, né, quando falta uma norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas, tal, tal, tal. Então, temos o nosso gabarito aqui. Nossa letra B, mandado de injunção, né? Daí é importante a gente saber também, assim como lá nos os verbos nucleares, lá dos crimes contra a administração pública, saber esse resuminho aqui, ó, né? Que o habeas corpus, para que vai ser, para que vai ser o mandado de segurança, para que vai ser o mandado de injunção, o habeas data, a ação popular. E sempre quando a gente sabe essas palavras nucleares, assim, esses verbos nucleares, a gente diminui a chance de ser confundido, tá? Porque se eu lembro que o habeas data, né, para assegurar o acesso à informação, eu lembro de informação, data, né, informação, eu vou fazer essa relação. Se eu lembro que o mandado de segurança para direito líquido certo, quando cair alguma coisa de habeas corpus, eu não vou confundir, né? Habeas corpus é o mais comum, é o que mais cai, né? Direito de locomoção, quando eu tiver esse direito ou puder esse direito aí estar ameaçado, eu vou poder impetrar em um habeas corpus, então ele tem algumas características aí, vai estar no material de vocês, eu não vou citar todas, porque vai estar aí depois para vocês, tá? Mas o que eu digo assim, geralmente, a gente tem que cuidar para saber diferenciar e fazer essa associação com a palavra-chave, né? Com a palavra núcleo, né? Que tipo, habeas corpus, locomoção, habeas data, informação, né? Ação popular, daí tipo tem outras características ali, mas eu sempre lembro, qualquer cidadão pode, daí tipo a questão já vai começar, qualquer cidadão pode, pá, ação popular, né? Direito líquido certo, mandado de segurança, falta de norma regulamentadora, mandado de injunção, tá? Então, remédios constitucionais, sim, galera, é bem importante, é bem pertinente. E agora um pouquinho, não vai ser 6 questões, tá? Você que ficou sem querer. É que o nosso simulado ali tem 6 questões de penal militar, tá? Então, para quem não é assinante ainda, ou o nosso site também tem simulado gratuito, né? Então, quem quiser experimentar, conhecer a plataforma lá, tem simulado gratuito, vai lá ver se é legal. Depois, se achar legal, fica lá, porque é um valor muito irrisório, só para a gente conseguir manter o site, manter as coisas funcionando, né? O valor agora está R$19,90, a assinatura mensal, não é, é um X por mês. E agora ainda os 100 primeiros ali, os 150 primeiros vão ter um desconto aí de 25%, vai ficar R$14,90, então é irrisório, né?
Então, agora uma questãozinha de penal militar, né? Caiu no CTSP 2021, o nosso último CTSP, né? A respeito das penas. Eu vou dar uma corridinha aqui porque o meu tempo vai acabar. Galera, hoje eu vou fazer apenas uma chamada, tá? Geralmente o Zoom, com 30 minutos, ele corta ali e tal. Daí depois tem que abrir outra. Então hoje eu vou fazer só uma aqui, 30 minutinhos. Bah, show de bola, bem focado, bem direcionado. Se você prestou bem atenção aí, bah, foram, acho que 5 questões aí bem focadas. Então foi bem produtivo. Olha só, vamos já resolvendo então essa questão. Sobre as penas, então agora a gente está tratando de Código Penal Militar, tá? Daí a gente já está falando numa outra alçada. A pena de morte poderá ser executada por fuzilamento? Não. Ela deverá ser executada por fuzilamento, né? Às vezes, cara, isso aqui tem que saber, porque eu já vi milhares de questões aí sobre a pena de morte, como ela deve ser executada, tá? A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade com prejuízo da instrução. Não, é sem prejuízo da instrução, artigo 63 do CPM. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado pelo tempo fixado na sentença com prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Será, contudo, contado como tempo de serviço? Não, né? Se ele tiver essa suspensão do exercício do posto dele ou da graduação dele, ele não será contado como tempo, não será computado aí, né? Daqui a pouco ele está cumprindo esse tempo aí por uma penalidade, alguma coisa, e daí, tipo, ficar contando tempo, não faz sentido. Então, não será contado, artigo 64. A D é exatamente o que está escrito lá no artigo 65 do CPM, né? A pena de reforma, sujeito condenado à situação de inatividade, não podendo perceber mais de 1,25 avos do soldo por ano de serviço, nem receber importância superior a soldo, tá? E aqui a letra E, ela fez uma confusãozinha, né? Ao invés de um ali, ao invés de dois, que é o correto, né? Ela colocou um. Então, galera, resuminho na tela para facilitar a nossa vida, porque o que acontece também, o que eu mais vejo de questões, eu faço questões para estudar, né? O que eu mais vejo de sites de questões aí, questões do concursos militares, é saber essa diferenciação das penas principais e penas acessórias, né? É uma pena principal, tal pena é uma pena principal. Vai perguntar alguma coisa assim, daí na verdade é uma pena acessória, ou é uma pena, ou é o inverso. Então, uma diferenciaçãozinha aqui, um organograma aqui para a gente lembrar, e aqui um mnemônico, ó, soldado, né? SD, PM, RIR. Então, as penas principais, se tu decorar ela, tu vai lembrar que a outra é acessória, né? Eu acho que ela é mais fácil de memorizar. Então, tem esse mnemônico aqui, bacana, para a gente lembrar. Então, o S de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, sim, isso é uma pena. A detenção, prisão, morte, reclusão, impedimento e reforma. SD, PM, RIR. Beleza? Galera, daí aqui tem mais um slide, eu estava na dúvida se eu tinha colocado. Daí aqui, claro, das principais eu trouxe o que é mais importante ali, porque às vezes a questão ela vai um pouco mais a fundo e ela vai trazer, né, tentar uma diferenciação entre as penas principais, né? Daí, como essa questão que a gente resolveu, perguntou da pena de morte, como é que era, né? A pena de suspensão, né? A pena de impedimento. Então, eu coloquei um resuminho aqui, e daí vocês percebem que, cara, fazendo uma questão bem feita de maneira ativa, cara, a gente estuda para o concurso, sabe? Isso aqui eu fiz tudo, eu não peguei de apostila nenhuma. O meu sistema é o seguinte, eu vou lá, pego uma questão. E, cara, eu só vou parar de mexer nela a hora que eu entender aquele conteúdo daquela questão ali. Ela estava falando sobre penas, cara, eu vou pegar tudo que tem sobre penas lá no CPM, vou ver uma videoaula se precisar, mas muitas vezes a questão como essa aqui está só na letra fria,
Tá só na legislação, então a gente consegue resolver, consegue aprender só vendo a legislação. Beleza? Galera, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma interação? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma crítica? Crítica também é bem-vinda. Se for para nos ajudar a melhorar aí, tá? Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aí. Hoje a gente resolveu essas questões aí que dá um apanhado geral da matéria aí. E com certeza, né? Eu acredito que se a gente focou aqui, vai ter nos ajudado aí.